rapidamente abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, verso 1 ao verso 6. Mateus 18, do verso 1 ao verso 6. Poucos versículos que vamos ler, mas que o Senhor vai falar aos nossos corações, disso eu tenho certeza. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, eu lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Feche os seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Paizinho, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, transforma os nossos corações, dá revelação da Tua palavra. Fala conosco, fala nas nossas necessidades, fala no nosso entendimento, Senhor, que possamos sair daqui transformados, diferentes, melhores, mais parecidos com o Senhor Jesus do que quando entramos. Obrigado, Pai, por essa liberdade que nós temos. Obrigado, Senhor, por essa comunhão dos santos. Obrigado, Senhor, por esta casa que está sempre aberta para receber pessoas, não importa a profissão, o status social, não importa, Senhor, se são nativos, se são estrangeiros, a casa é de todos, a casa do Senhor. É para o povo que quer se achegar e quer ouvir mais sobre Ti. E é isso que nós fazemos essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto ele começa com uma pergunta que é o cerne de todo o texto. É o centro, o núcleo de todo o texto. E a pergunta que os discípulos fazem para Jesus é: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? E é interessante que essa pergunta, quem é o maior no reino dos céus, quem é o maior na sua visão, Jesus, esse reino que o Senhor está trazendo, esse reino que é um reino diferente de como o mundo pensa, no seu reino, Jesus, na sua forma de ver, quem é o maior? Quem é o maior? Interessante é que, quando você lê toda a perícope, quando você lê todo o texto, você percebe que a intenção do coração dos discípulos não é apenas suprir uma curiosidade, não é apenas ver como é que o reino do Senhor funciona, não é apenas saber um pouquinho mais sobre aquilo que Jesus veio para pregar, mas a pergunta que eles fazem expõe o coração e a mente dos discípulos. Esse texto e essa passagem, ela não só se encontra nesse evangelho. Ela se encontra também no evangelho de Marcos, em Lucas. Também escrevem sobre situações em que os discípulos estão conversando entre eles e dizendo: quem será que é o maior no reino dos céus? E essa pergunta, ela vai expor o coração e a mente dos discípulos, porque ela nos mostra que, na verdade, esses discípulos eles estavam preocupados com outras questões que não era o reino de Deus. A preocupação deles era a composição. A preocupação deles era o desejo de ocupar um lugar de destaque, um lugar de ser reconhecido naquele reino que seria implantado por Jesus. Um desejo de competir e de se comparar uns com os outros, uma busca
por suprir a sua ambição pessoal, uma mentalidade de poder. É claro que, apesar desses discípulos andarem com Jesus por 3 anos, eles ainda estavam trazendo para dentro da sua caminhada com Jesus os valores que ele tinha no mundo, sobre status, sobre posição. Queridos, esses homens, eles andaram de perto com Jesus e eles viram ali os milagres. Eles ouviram o Sermão do Monte, em que Jesus começa a dizer tudo o contrário, mostrando que o reino de Deus é o contrário dos valores e princípios do mundo. Esses homens, eles entendiam já que Jesus era o Messias, apesar de não ter a revelação completa. Essa revelação ela foi na medida em que eles iam caminhando mais e mais, mas aqui estava apenas há poucas semanas de Jesus ser crucificado. E apesar dessa proximidade com Jesus, e com o ensino de Jesus, e com os milagres e os sinais e as maravilhas de Jesus, ainda assim, o coração desses homens estava totalmente encharcado, moldado por ambições equivocadas. E a primeira realidade que nós tiramos nessa noite é que é possível caminhar com Jesus e ainda assim ver, pensar e desejar a mesma coisa que o mundo deseja. Apesar de entender que o reino de Deus é um reino diferente, não é um reino desse lugar. Apesar de entender que os princípios e valores de Deus são diferentes, mas o mundo ainda exerce uma influência muito grande sobre nós. A maneira como nós vemos, a maneira como nós pensamos e desejamos, indiscutivelmente vai moldar cada uma das escolhas que nós fazemos todos os dias. Vai dizer o que nós postamos, vai dizer o que nós compramos, vai dizer o que nós investimos o nosso tempo. E, por consequência, vai guiar a vida que nós vamos ter. Porque nós vamos estabelecer para nossas vidas valores e princípios, e nós vamos ser guiados por esses valores e esses princípios. E isso vai gerar um alvo em que você, dia após dia, você vai perseguir aquilo. Entenda que quando Jesus vai responder essa pergunta dos seus discípulos, quem é o maior, ele não vai citar nenhum nome, apesar dele ter uma proximidade com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Se você quiser memorizar, é só você completar no barquinho. Aí você vai lembrar quem eram os 3 próximos. Esse texto, quando você vai olhar um pouquinho anterior, no capítulo 17, você vai ver que está relatando aí a transfiguração, e Jesus sobe com os seus discípulos, os seus amigos mais próximos. E essa competição entre eles, esse desejo de ter um lugar de destaque, esse desejo de reconhecimento, estava ali, rondando. E, vez ou outra, isso aparecia de maneira clara. O coração desses discípulos era exposto. E Jesus, quando vai responder essa pergunta, claramente ele nos diz, vamos começar mudando a sua mentalidade. E o que você entende por maior? O que você entende por ser grande? Vocês me perguntam quem é o maior. Vocês me perguntam sobre grandeza.
Agora eu faço uma pergunta para vocês: o que é ser grande? E o que é ser maior? Como vocês medem a grandeza de alguém? Essa é a pergunta que o texto nos faz essa noite. Obviamente, eu estou parafraseando aquilo que Jesus fala no contexto desse texto. Como vocês medem que alguém é grande? Como vocês medem que alguém é bem-sucedido, que alguém tem a vida abundante que Jesus prometeu? O que desperta admiração em você, quando você olha para alguém? É o patrimônio que ela tem? São as suas conquistas profissionais? É o quanto essa pessoa que você admira conseguiu construir uma família sólida? É a posição que ela ocupa? É a influência que ela exerce? É a quantidade de funcionários que ela foi capaz de fazer? É a quantidade de vendas que ela faz no mês? O texto vai nos mostrar que os discípulos entendiam ser grande, ser importante. Era alguém que ocupasse uma posição de destaque ao lado do trono de Jesus. Esse texto não vai nos mostrar, mas quando você vai para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, isso vai ficar claro. Jesus, quando você for e estiver no seu trono, quem é que vai ocupar as posições laterais? Para ele ser grande, era estar em destaque, ainda que fosse no reino de Deus. Muitas coisas que nós queremos e ambicionamos lá fora, nós trazemos também para o ambiente da igreja. Cargos, liderança, competição, desejo por ser reconhecido. Não porque sejamos maus, mas porque o nosso coração, apesar de sermos de Jesus, ainda tem uma inclinação para o pecado. E esses discípulos entendiam que ser grande era isso. Era ocupar a posição de destaque ao lado do trono de Jesus. Era isso que eles tinham no coração. Queridos, e o mais escandaloso, se eu pudesse usar essa palavra, é saber que Jesus estava nos seus últimos dias, nas suas últimas semanas, em direção à cruz. Ele já estava ali sofrendo as dores, entendendo que a hora estava chegando, pronto para se entregar e ser sacrificado, sem culpa nenhuma, por mim e por você. E a cabeça dos seus discípulos estava com outro foco, absolutamente outro lugar. É um contraste. Aquilo que Jesus carrega nesse momento, aquele peso da cruz que estava se aproximando, enquanto os seus discípulos discutem quem é que vai ter um lugar de destaque, quem vai sentar mais perto do trono. Será que esse mesmo contraste de pensamento, de desejo, também não ocupa lugar em nosso coração hoje? Avalie a sua vida, avalie a sua história. Será que Deus não trouxe você para esse lugar para trabalhar algo profundo no seu coração? Preste atenção nisso, profundo, mas eterno no seu coração. E tudo que você consegue enxergar são coisas transitórias e passageiras. É aquilo que Jesus pode te dar aqui e agora, são coisas que na eternidade não vai fazer sentido nenhum. Mas que você olha para a pessoa do lado, você olha para alguém do trabalho, você olha para uma família, você olha para uma determinada pessoa,
e no seu coração há uma competição, um desejo de alcançar aquilo que a pessoa já alcançou. Quando Deus te coloca nesse lugar e nessa situação, com a perspectiva e o privilégio de caminhar ao lado de Jesus, para aprender com Ele quais são os princípios e os valores que nós devemos delinear e guiar a nossa vida. Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos e ele não diz assim, olha, você precisa consertar alguma coisa aí no seu entendimento. Você precisa pensar um pouquinho diferente. Você está quase no caminho certo, mas você precisa considerar, fazer algumas considerações para melhorar o seu estilo de vida, melhorar a forma como você pensa. E talvez você conseguir estar no caminho certo, não. O texto vai nos mostrar que o que Jesus diz é, em verdade, eu lhe digo, se vocês não se converterem, se vocês não mudarem, se vocês não saírem dessa direção e vocês girarem e forem completamente para outra direção, é isso que vocês precisam fazer. Como o mundo pensa é uma coisa, como o reino de Deus é estabelecido para a sua vida é outra coisa. O que você precisa não é talvez mudar alguma coisa, não, você está indo, a pergunta que você faz expõe o seu coração e o seu coração está indo para um caminho que não é o caminho que eu quero. A palavra grega de se converter é essa. É mudar literalmente, é virar-se, é dar meia volta, é inverter a direção. Queridos, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que os conceitos dele a respeito da vida, o conceito que ele tinha a respeito de ser o maior, de ser grande, era um conceito equivocado. E se é um conceito equivocado, existe uma probabilidade muito grande de que você esteja entendendo a vida de uma forma diferente e que essa vida precisa ser abandonada. Jesus, ele mostra para aqueles discípulos o que é realmente ser grande. O que ele fala para os seus discípulos é, você quer saber quem é o maior? Então, agora deixa eu te mostrar quem é grande na minha perspectiva. A perspectiva de Jesus, a forma de ver de Jesus, interessa para você? Interessa? Se nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, Ele tem autoridade sobre a nossa vida, o conceito que Jesus tem sobre tudo e sobre ser grande, porque eu tenho certeza que ninguém quer ser pequeno, todo mundo quer ser grande, é completamente diferente. Ele vai mostrar para os seus discípulos como ele enxerga grandeza. E acontece uma das cenas mais belas do Evangelho. Ele pega uma criança pequena. Alguns comentaristas dizem que a criança tinha 2 anos. Outros dizem que tinha de 4 a 5 anos. Mas ele pega uma criança bem pequena. E ele chama essa criança. E ele coloca essa criança no meio daqueles homens que estavam discutindo ali quem seria o maior, quem seria o mais importante. E ele diz, olha, se você quiser ser de fato grande, você precisa ser como essa criança. E eu não sei se no nosso contexto em que as famílias vivem ao redor da criança, hoje nós tivemos aí o acampamento, nossa, que chororô, né? Mas é assim mesmo, nosso bem precioso, nossos filhos, né? Mas a criança, nessa época, não é que ela não tivesse valor, mas ela não tinha uma posição na sociedade.
Uma criança, nessa época, ela não tinha influência social, ela não tinha nenhuma autoridade. Na escala de valor dessa cultura, da cultura judaica do primeiro século, uma criança era quase alguém invisível, assim como era a mulher. E Jesus, ele chama essa criança, ele não chama um sacerdote, ele não chama um líder espiritual, ele não chama um escriba, nem ele chama um homem respeitado, nem um homem de muitas posses, para mostrar quem é grande. Ele leva uma criança pequena para o meio daqueles homens e vai falar ali, olha, se você não se tornar como uma dessa criança, nem o reino de Deus você tem capacidade de ver. Quem se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Que coisa diferente. Jamais pensaríamos desse jeito, ainda nesse século que nós estamos. Jesus, ele muda o padrão de pensamento, de conceito de grandeza daqueles discípulos, e ele faz isso conosco hoje. Ele faz isso conosco. O que ele está dizendo aqui, queridos, não é que a humildade é um caminho para você atingir a grandeza. Quanto mais humilde você for, o Senhor vai te abençoando e aí você vai ser grande. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ser grande é ser humilde. A grandeza está justamente na humildade. O que faz a criança ser um modelo de humildade, de grandeza para esses discípulos? E é isso que eu queria que você gravasse em seu coração. A primeira coisa que faz uma criança ser um modelo de humildade, que nós devemos, por isso, nos espelhar nas crianças, é que uma criança ela não precisa performar para ser amada. A identidade da criança, ela não é formada, ela não aparece, ela não se sente mais valorizada se ela entra no ambiente e ali ela precisa ser alguém diferente para ser amada. Ela é exatamente o que ela é. Ela vai entrar no ambiente e ela não vai dizer assim, não, eu preciso, nessa turma aqui, eu preciso me comportar dessa forma. Para eu encontrar essas pessoas, eu não posso ir com esse carro, eu preciso ter um carro melhor. Eu preciso me vestir dessa forma, nesse ambiente. E eu não estou falando aqui de dress code, tá? Porque dress code existe. Não é verdade? A gente não vai para todo lugar da mesma forma. Hoje vocês estão aí todos de camisa do Brasil, né? Podiam estar com a camisa da Noruega. Mas era o dress code de hoje. Mas uma criança, ela não precisa ser quem ela não é, para que ela seja considerada alguma coisa. Ela não precisa construir uma imagem para impressionar alguém. Ela não busca por um reconhecimento de status. Ela não busca ter uma performance diferente para ter autoridade. Ela não precisa provar para ninguém que ela merece o lugar naquela família, naquele ambiente. Ela já é daquela família. E por ela ser daquela família, ela já se sente amada. Mas mais do que isso, diante dos homens, ela é humilde porque ela não performa. E diante de Deus, como nós devemos nos comportar como criança? Uma criança, ela reconhece a sua dependência. Ela reconhece. Ela sabe que ela precisa de cuidado. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de proteção. Ela precisa de direção. Ela reconhece que ela não é autossuficiente. Nós vamos para o acampamento agora. E a maior das preocupações, né, dos pais
É entender, olha, ela não sabe fazer isso sozinha. Ela não sabe fazer isso sozinha, ela precisa de ajuda. E uma criança, ela não se sente envergonhada por precisar de ajuda. Ela sabe pedir. Ela sabe dizer que não consegue. Ela até gosta, né? Até gosta de ter ajuda. Às vezes ela já está até começando a saber fazer. Mas ela diz, não, eu preciso do meu papai, eu preciso da minha mamãe, eu preciso da minha vovó para fazer isso. Ela reconhece a sua dependência. Não só ela reconhece a sua dependência, mas ela confia em quem cuida dela. Uma criança, ela não vive tentando controlar todas as coisas. Ela não vive preocupada com o amanhã. Quem tem filho pequeno aqui? Está preocupado? O anjo está chegando. Conseguimos pagar o aluguel? Ela só quer que o pai chegue mais cedo para descer com ele para a piscina, para poder brincar um pouquinho. Ela quer comer o que ela quer comer. E o pai e a mãe que providenciem. Ela não sabe o valor daquilo, ela não sabe quanto custa, ela confia plenamente que o seu pai é capaz de providenciar. Obviamente, quando nós falamos sobre pais terrenos, existe uma limitação. Mas o que Jesus quer nos mostrar é que, como uma criança e como a humildade de uma criança, nós precisamos entregar o nosso coração em confiança ao Pai, que sabe cada uma das nossas necessidades, que sabe sobre o nosso amanhã e é capaz de providenciar cada uma das nossas necessidades, suprir, prover cada uma delas. Uma criança, ela tem a capacidade de descansar no colo do seu pai. Ela descansa onde estiver, na rua, no supermercado. Ela não fica preocupada, não, se eu cochilar aqui, vai ter problema. Vão vir me assaltar, vão me roubar. Não, ela se entrega no colo dos seus pais e confia plenamente. Queridos, será que nós não estamos vivendo tão cansados? Porque não sabemos viver como crianças? Será que no nosso coração, a ambição e o orgulho do nosso coração não tem nos levado a pensar e a acreditar que tudo, de fato, depende de nós? Tudo. Depende da nossa performance, do nosso resultado, depende de outras pessoas. Por isso que o meu coração é inclinado em sempre buscar ser grande, não diante de Deus, mas diante das pessoas, porque eu quero delas algo, confiando a minha vida e a direção da minha vida na mão de outra pessoa. Jesus está nos chamando nessa noite para nós desaprendermos alguns conceitos e aprendermos com Ele o que é ser grande, o que é ser humilde, o que é depender do Senhor completamente. A nossa vida nas mãos do Senhor. E o texto continua, e ele vai nos mostrar que a humildade que Jesus ensina não muda apenas a nossa relação com Deus, mas ela muda também a nossa relação com o próximo. A conversão, a mudança de direção que Jesus propõe nesse texto não muda apenas a forma como nós nos enxergamos e guiamos a nossa vida, mas muda também a forma como enxergamos o próximo. O versículo 5 vai dizer assim: quem receber uma criança como esta, em meu nome, a mim me recebe. Quando o texto vai dizer quem recebe uma criança, quem recebe um pequenino como este, está falando, querido, não só
de uma criança mesmo em sua idade, mas está falando em alguém que não pode oferecer absolutamente nada para você. Nos evangelhos, quando o texto cita os pequeninos, está falando sobre as pessoas que eram excluídas da sociedade. As pessoas que devem ser alvo do nosso amor, da nossa compaixão, do cuidado da igreja. Porque o texto ele vai nos puxar não só para a nossa vida individual e pessoal, mas a nossa vida em comunidade. Como nós enxergamos a nós mesmos, mas também a forma como nós enxergamos o próximo. Porque do púlpito da igreja, muitas vezes tem falado que você é a águia e que você precisa andar com águia, que você precisa andar com pessoas que vão te dar alguma coisa. Tudo bem. No mundo profissional, você precisa ter as suas referências. Pessoas que deram seus passos e conquistaram aquilo que você gostaria de conquistar. Mas quando nós estamos falando da vida espiritual, quando nós estamos falando desse ambiente em que todos nós somos iguais, a grandeza não pode ser medida, e aquilo que nos diferencia ou aquilo que nos une não pode ser grandeza segundo um padrão do mundo. Por isso que Jesus vai dizer, se você mudar o seu pensamento e o seu conceito sobre grandeza, isso vai mudar a sua vida, mas também vai mudar a vida como você se relaciona com o seu próximo. Porque você vai passar a se relacionar não só pensando e cogitando em seu coração, essa pessoa não tem nada para me oferecer, eu não sei o que eu estou fazendo na mesma mesa que ela não tem nada para me dar. Ao contrário, o seu pensamento vai ser o que eu posso fazer por esse alguém, o que eu posso fazer por esse próximo, o que eu tenho para oferecer para essa pessoa. Se você fizer isso para quem não tem nada para te oferecer, nada para te dar, Jesus diz que você está recebendo a Ele próprio. Cada benefício que você faz, cada ato, cada gesto de bondade, cada tempo que você investe na vida de alguém, estendendo a mão para alguém que não pode te oferecer absolutamente nada, você está fazendo para Jesus. Coloque isso em seu coração. Quem aprende a viver com humildade de criança precisa aprender a olhar para as pessoas de maneira diferente. Queridos, Jesus não está pedindo de nós que nós melhoremos em algumas disciplinas espirituais. O que Jesus está falando conosco hoje é que nós precisamos mudar o nosso olhar, precisamos mudar o nosso pensamento, precisamos mudar a nossa mente e, consequentemente, mudaremos as nossas escolhas e a nossa vida. Ele está pedindo para nós mudarmos completamente aquilo que nós chamamos de sucesso, aquilo que nós chamamos de grandeza. O conceito que nós temos empregado muitas vezes na nossa vida e gastamos toda a nossa energia para chegar lá. Jesus está nos pedindo essa noite que nós paremos de ser autossuficientes e entreguemos completamente a nossa vida nas mãos dEle. Sejamos completamente dependentes. Existe algo na sua vida que você reconhece que você não consegue mudar com as suas forças? Existe algo na sua vida que você
tem tentado de todas as formas. Se eu abrisse aqui o microfone, eu tenho nessa sala testemunho de pessoas que tentaram de todas as formas, mas no dia que entregaram e descansaram no colo do Pai, Deus foi mexendo. Deus foi colocando cada coisa no seu lugar, sem cansaço, sem desgaste. Deus tem um jeito certo de fazer as coisas. Deus tem um jeito certo. A partir de hoje, mude a sua forma de enxergar o que é grande. Mude a sua forma de enxergar a dependência. A dependência não é dos homens, não é da força do seu braço, mas a dependência é do Senhor. E principalmente, mude o seu olhar para o seu próximo. Não saia dessa noite, desse lugar, desse ambiente, sem olhar para quem está aí na congregação. Dá um abraço. Chegou agora? O que é que eu posso fazer por você? Mude o seu olhar. Expanda a sua visão. O texto termina dizendo: mas se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Jesus usa uma hipérbole para dizer o quão danoso é quando nós usamos a nossa influência para fazer o outro desanimar. Alguém que já não tem nada, alguém que já está passando por momentos tão difíceis e tão desafiadores, e ao invés de você chegar e estender a sua mão, você dá uma rasteira, você despreza, você faz a pessoa tropeçar, você mina a fé daquela pessoa que ela tem tentado com todas as suas forças se manter de pé. Deus abomina esse tipo de conduta. Use a sua influência para edificar a vida de alguém. Eu tenho certeza que essa noite você pode fazer algo por alguém. Comece nesse lugar. Comece com o seu irmão. Seja grande no conceito do Senhor. Queria pedir você para levantar, a ficar de pé, para que nós possamos orar. Quão rica é a palavra de Deus. Como a palavra de Deus nos mostra uma perspectiva completamente diferente da que o mundo insiste em colocar em nosso coração. Meu querido, olha para cá. Quantas vezes você não se sentiu fracassado? Porque você olha para a sua vida e você se compara com a vida de outra pessoa. E você percebe: meu Deus, eu já tenho essa idade, parece que me resta pouco tempo para eu fazer algumas coisas na minha vida acontecerem. Eu quero dizer essa noite que você se volte para o Senhor. A sua vida é preciosa para o Senhor e Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Ainda dá tempo, ainda é tempo de você viver o melhor de Deus, o melhor que Deus tem para a sua vida. Que hoje Ele revele de maneira clara qual é o desejo dEle para você. Talvez aquilo que você esteja perseguindo insistentemente seja uma armadilha para a sua vida.
coisas da vida. O nosso tempo nessa terra é limitado. O quão danoso é para a nossa vida estarmos empregando toda a energia naquilo que não merece a nossa energia, não merece a nossa inteligência. A minha oração hoje é que o Senhor sustente a sua casa, mas que principalmente você cresça no conhecimento do Senhor. Porque você crescendo no conhecimento do Senhor, com certeza você vai ter uma vida abundante. Sabe o que é uma vida abundante? É uma vida que você de nada sente falta. Não é porque não falta algumas coisas, mas é porque você está tão cheio do Senhor que você não sente falta de nada. Você vive na paz de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, oh Deus, que noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós estarmos juntos ouvindo a Tua palavra que é tão rica, Senhor. Jesus, muda o nosso coração, muda a nossa mente, muda a nossa forma de pensar. O tempo inteiro estamos sendo atacados, Senhor, pelas ideologias do mundo. O Senhor, somos atacados pelo diabo, pelos seus demônios, dizendo que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, que nós somos fracassados, que nós não teremos vitória. Mas em nome de Jesus, o Senhor diz na sua palavra que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Muda, Senhor, a nossa mentalidade, os conceitos que temos a respeito da vida. Que cada hora da nossa vida seja empregada para que o Teu reino avance, para que o Teu reino cresça. Ó Senhor, que nós passemos a olhar para a nossa família, impregnando nessa família aquilo que de fato tem valor para o Senhor. Em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de dizer basta com esse peso que carregamos, de fazer acontecer aqui e agora, sobre a perspectiva do mundo. Nós queremos ser grandes aos Teus olhos, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda também a estender a mão, a sair do nosso egocentrismo, da nossa ambição de coração, e estender a mão e olhar para os pequeninos, para aqueles que não têm nada para nos oferecer, e sermos um instrumento de encorajamento e de edificação na fé dessa pessoa. Em nome de Jesus, que saiamos desse lugar comprometidos a investir a nossa vida na vida de alguém, a discipular, a fazer crescer, a estender a mão, a gastar o nosso tempo, a nossa energia para alguém avançar. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós reconhecemos cada uma delas. Continua conosco nessa noite e na nossa semana. Dependemos de Ti, confiamos em Ti, descansamos em Ti, em nome